Olá, futuros servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui iniciar dicas para o seu concurso. O edital está aberto aí, né, e você está aí precisando de material. E as dicas serão dadas aqui, através do meu canal do YouTube, mas também estarei dando dicas na lista de transmissão gratuita de dicas no WhatsApp. Ao final deste vídeo, estarei colocando, ou lá pelo meio, vamos ver aqui, colocando o contato para você fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Nesta lista, eu vou dar dicas de direito constitucional, na verdade já até iniciei, dicas de direito administrativo, regime jurídico único, a Lei 8.112 de 90, também o Código de Ética, ali a parte de ética e principalmente aqui a matéria de direito, noções de direito previdenciário, mais ou menos como a banca Sebrasp ela vai pedir na sua prova, tá? Olha só, vamos entender. Não sei se você observou no início do vídeo que eu falei, você, futuro servidor do Instituto Nacional do Seguro Social. Por quê, professor? Eu achava que era Seguridade Social. Não, primeira coisa que eu quero lhe esclarecer, tá? Quando se fala em Seguridade Social, preste atenção. Quando se fala em Seguridade Social, o que você tem que ter logo em mente? Um macete para você nunca mais esquecer. Falou em Seguridade Social, lembra na paz. Como assim, professor? Se você está seguro aí, você está na paz, né? Olha só o macete, então. Falou em Seguridade Social, você está na paz. Só que é uma paz tão tranquila, é uma paz tão rápida que não precisa nem chegar no Z. É uma paz que você chegou na letra S e você já está em paz. Então, olha o macete. Falou em Seguridade Social, lembra da paz. Ah, professor, quando você vai, por exemplo, comprar um carro, você vai comprar um carro, né? Você vai lá comprar um carro novo ou mesmo um carro usado, o que o vendedor do carro vai oferecer para você? E de forma correta, porque às vezes pode acontecer um acidente, né? Pode acontecer aí, Deus o livre guarde, furtar o seu carro, roubar o seu carro, e aí para você ficar seguro, vai oferecer aqui um seguro para o seu carro. Pronto. A ideia da Seguridade Social é essa. Só que tem um segredo para você. É dever do Estado ou é um direito do Estado dar Seguridade Social para nós? É um dever do Estado. Ah, professor, então a Seguridade Social é um dever do Estado? Sim, com certeza. É um dever do Estado. Está enquadrado aí nos direitos chamados de segunda geração ou segunda dimensão. Tá? Nos direitos, quando você lê ali a Constituição Federal, quando você estiver estudando, mais ou menos ali para o artigo 6º da Constituição Federal, começa ali dizendo que é direito social, ou seja, um dever do Estado nos dá a oportunidade aí da Seguridade Social. E aí, quando se fala em Seguridade Social, mais uma vez, vou até colocar aqui, né, já complementando no direito constitucional, essa é a vantagem de administrar todas as disciplinas, que aí a gente vai fazendo esse link, né, do constitucional com o administrativo. Então, olha só, a Seguridade Social, não esqueça, é um direito de segunda geração ou segunda dimensão. Olha só, hein? É um direito de segunda geração ou segunda dimensão. De repente, essa questão vai cair na sua prova. Então, anote aí. É um direito fundamental de segunda geração ou segunda dimensão. Em outras palavras, é um dever do Estado. É um dever do Estado, tá? É um dever do Estado. Aí fala, né, lá na própria Constituição, saúde, educação, lazer, cuidado. Uma vez um aluno meu falou, que bom que nós temos direito a tratamento a laser. Não é laser, é lazer, né? Trabalho, e você vai vendo lá no artigo 6º. Só que veja bem, para a nossa prova que nós somos do direito previdenciário, quando falar em Seguridade Social, macete, paz. Vai lhe trazer o que, professor? Uma paz. E o que é o paz? Justamente, a Seguridade Social é dividida em previdência, olha só, previdência, tá? O que mais, professor? Assistência, previdência social, assistência social e saúde, tá? E saúde. Perfeito? Então, essa informação ela é importante para que você fique atento já inicialmente nesse nosso primeiro detalhe aí. Agora, olha só, a nossa dica de hoje é sobre regimes previdenciários.
Ah, professor, não fale isso. Eu até fiz um regime e não consegui diminuir nem 1 quilo. Não, fique tranquilo, não tem nada a ver com esse regime que você fez aí. Esqueça! Aqui a nossa ideia é desta dica de regime previdenciário. E quando se fala de regime previdenciário, aqui da Previdência Social, nós temos a ideia do regime geral de previdência social e nós temos também os regimes próprios de previdência. Opa, então vamos aqui já pontuar. Vou sair aqui para você bater um rápido print aí, né? Você que está com o material, bata comigo na tela, né? Me marque lá no Instagram, _ Valnei Oliveira, _ WALNY Oliveira. Fala assim, estou assistindo aula com Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, siga ele no canal do YouTube, faça essa propaganda lá, tá? Muito bem. Então estamos falando de Seguridade Social, tá? E aí nós vamos falar agora do quê? Dos regimes previdenciários. É a nossa dica rápida, né? Até porque as outras dicas eu estarei dando justamente ali pela minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Já vou colocar aqui, já vou colocar o contato, tá? Então olha só, vamos lá. Quando nós falamos aqui de regime previdenciário, tá? Regime previdenciário, que é a nossa ideia aqui, tá? Nós temos no Brasil, nós temos 2 tipos de regime previdenciário, tá? Na verdade, nós temos 3 tipos de regime previdenciário, tá? 3 tipos de regime previdenciário. Professor, nós temos o RGPS, vamos já explicar o que é esse RGPS, Regime Geral de Previdência Social, tá? Nós temos também, além do regime geral de previdência social, nós temos o que, professor? Temos também o RPPS, que é o regime próprio de previdência social, tá? Então, temos o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, o RPPS, que é o regime próprio de previdência social, e nós temos o regime de previdência privada, tá? O regime de previdência privada, tá bom? Então, olha só, é muito importante você já anotar, tomar nota dessas informações, de repente é uma questão da sua prova, tá? Falou de regimes previdenciários, falou de regime previdenciário no Brasil, falou de regimes previdenciários no Brasil, tá? Nós temos o que, professor? Nós temos aqui o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, temos o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, e nós temos o RPP, que é o que, dentro desse contexto, o RPP, nós temos que é justamente aí o regime de previdência privada, tá certo? Agora a pergunta que não quer calar, qual é, professor? Qual desses regimes nós temos, a princípio, como filiação obrigatória? Qual deles é considerado, professor, como filiação obrigatória? Anote aí logo essa informação muito importante, tá? O regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, eles são de filiação obrigatória. Professor, por favor, traduza isso para mim. Tranquilo, sem problema, sem problema. Olha só. Vamos lá. Você vai ser servidor do INSS, né? Quem crê, diga amém. Amém. Muito bem. Então, quando você for servidor do INSS, você será um servidor em caráter efetivo. O que significa dizer, professor, que eu serei um servidor em caráter efetivo? Você será um servidor porque você foi aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? E aí, não tem a possibilidade de você chegar lá, o seguinte, olha, eu sou moleque doido, e é o seguinte, eu não quero contribuir de forma nenhuma para a minha previdência própria que existe, né, para você que vai ser servidor da União, no caso aí do INSS, uma autarquia federal. Não pode. Por quê, professor? Porque a partir do momento que você for efetivo, né, tomar posse, entrar em exercício, automaticamente, obrigatoriamente, você já vai estar afiliado ao regime próprio de previdência social. Lá na frente vamos conversar bastante sobre isso, principalmente nas dicas do WhatsApp. Vou falar para vocês que, em regra, a União, tá, os estados
e também o Distrito Federal, eles possuem regime próprio de previdência social. Então, olha só, quem é efetivo, aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, que é servidor, no caso da União, dos Estados e do Distrito Federal, esses são servidores, no caso aí, vão contribuir para o regime próprio de previdência social, tá? Ah, professor, mas o senhor não falou dos municípios, porque os municípios, tá? Muitos municípios ainda não possuem regime próprio de previdência social. Ah, e aí? E aquele servidor que é efetivo, concursado, mas está no município que não possui regime próprio de previdência social? Vamos aprender. Ah, ele está livre de contribuir? Não. Este, especificamente, justamente pelo fato do ente federativo, o município, não possuir regime próprio, ele vai contribuir no regime geral de previdência social, tá bom? Mas vamos calmamente falando sobre isso, só citei o exemplo que, em regra, você que vai ser servidor efetivo da União, dos Estados, Distrito Federal e também do município que tem regime próprio, você vai ser aí, no caso, filiado ao regime próprio de previdência social, tá? E aqui no regime geral de previdência social, vamos aprender lá na frente. Lá na frente, o quê? Que aqui nós temos segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Aqui nós teremos os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Aos poucos a gente vai falando quem são os segurados obrigatórios, quem são os segurados facultativos. Vamos trabalhando aos poucos com vocês aí, tá? Inclusive, quando eu estiver falando aqui do regime geral de previdência social, vou dar um macete que você não vai encontrar em lugar nenhum, até porque o macete é meu, só vai encontrar no canal do YouTube aqui. Se alguém falar para você, esse macete é meu, é mentira do cão. Por quê? Porque o macete fui eu que inventei. Qual, professor? Vou só te dar um macete, no final eu falo, tá? Quem são, professor, os segurados obrigatórios da Previdência Social? Vamos falar, o macete é ED. Cita-se. E, professor, o que é isso? Vou colocar aqui para você, só para dar um gostinho de curiosidade, para você aprender lá na frente os segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Olha o macete. ED. Cita-se. E, professor, o que é isso? Calma, se controle. Imagina que tem um servidor que é juiz de direito e ele tem um analista que trabalha com ele. É o chamado Edmilson, por exemplo, ou qualquer nome aí, Edinaldo. E ele chama de Ed por ser um amigo, né? Por ser uma pessoa ali que tem uma certa liberdade, né? E aí o Ed, que ele chama de Ed, está na dúvida se ele vai mandar citar ou não vai mandar citar um determinado processo. Aí o juiz analisa e fala assim, Ed, cita-se. Ou seja, né, é importante mandar citar aquela pessoa no processo. Professor, me diga logo o que é esse ED, cita-se como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Tá, tudo bem, anote lá. Segurado empregado, o que é o ED, professor? O empregado doméstico. O que é o CI, professor? Contribuinte individual. O que seria o TA, professor? Trabalhador avulso. E o SE, segurado especial. ED, cita-se. De repente, essa é a questão da tua prova. É aí a estratégia das nossas dicas na lista de transmissão. Muitos macetes para que você consiga aí fixar a matéria, tá bom? Então, mais uma vez, estamos falando de qual tema? Regimes previdenciários. Temos 3 no Brasil, regime geral de previdência social. Lembra que no regime geral existem os segurados obrigatórios, de cita-se, e os facultativos, que a gente vai falar lá na frente. E tem também o regime próprio de previdência social, que serão aí vocês, servidores efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, tá bom? Muito bem, é importante você entender, dentro desse contexto, o que, professor? Que os regimes previdenciários, estes que estão aqui na tela, eles podem ser de repartição simples ou eles podem ser de capitalização. E, professor, está começando a enrolar. Não está. Esses 2 primeiros são de repartição simples. Tá? Esses 2, por enquanto, eu vou só citar para vocês, depois a gente vai diluir na lista de transmissão. Mas coloque logo aí que esses 2 primeiros é um sistema de repartição simples. Tá? E, no caso aqui, o regime, dentro desse contexto aqui, o nosso último regime que nós tratamos aqui
que trata do regime de previdência privada, tá? Este aqui já não é no caráter de repartição simples. Ele é do que, professor? Ele é, dentro do seu contexto, do ponto de vista financeiro, caráter de capitalização. Capitalização. Professor, o que seria, professor, traduzindo em miúdos, traduzido aí de forma bem rápida, o que seria aí, né, um regime, né, aí com uma vista financeira de repartição simples e um regime aí, dentro desse contexto, com a vista financeira de capitalização. É simples, tá? Quando se fala de sistema previdenciário de repartição simples, o que acontece? A gente entende que os recursos que são aqui, ó, no regime geral de previdência social, no regime próprio de previdência social, o que acontece? Os recursos que são arrecadados nesses regimes, eles vão ser utilizados o quê? Para pagar os benefícios daqueles que vão necessitar, tá? E esses recursos, eles são ali de forma solidária, entre outras situações. E, professor, e esse de capitalização? Esse de capitalização, existe uma espécie de quê? Tipo como se fosse uma poupança individual, tá? Aqui, no regime de previdência privada, sistema de capitalização, existe como se fosse uma poupança individual. Como assim, professor? Com essa poupança individual, o contribuinte ele vai, né, contribuindo e no final ele vai ter a sua aposentadoria e, em regra, ele vai ter aquele valor que ele colocou na poupança. Por isso que se chama um sistema de capitalização. Tá bom? Professor, é possível eu que estou no regime geral de previdência social, né, se eu quiser fazer uma previdência privada, posso? Pode, vamos ver lá na frente. Eu que sou do regime próprio de previdência social, posso fazer? Pode, vamos ver lá na frente. Tá certo? Então vá anotando essas dicas que elas são muito importantes para a sua aprovação e para a sua classificação. Tá bom? Eu queria fazer com você a leitura rapidamente do artigo 201 da Constituição Federal. Não tem como nós iniciarmos esses estudos sem não falar do artigo 201 da Constituição Federal. Tá? É um dos artigos que mais cai em concurso público, não tenha dúvida que é forte candidato para cair na sua prova. Tá? O que seria aí, professor? Dentro desse contexto, o que o senhor quer ler com a gente, o artigo 201? Olha só, ele traz a seguinte redação. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de previdência social. Tá? Então, aqui ele fala do artigo 201, que a Previdência Social vai ser, no caso aí, organizada sob o RGPS. Você já está sabendo, vou começar a trazer aqui umas informações. Então, falar RGPS, você sabe Regime Geral de Previdência Social. RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. E aí, quando eu falar de RPP, Regime Privado de Previdência, tá? Previdência Privada. Tá. E aqui vem a cereja do bolo. Qual é, professor? É de caráter contributivo. Já colocamos de filiação obrigatória, né? Vamos colocar logo aqui também que o RGPS é de caráter contributivo. Caráter contributivo. Por isso que, às vezes, há confusão. Algumas pessoas, né, nunca contribuíram para o regime geral de previdência social e, às vezes, ela alcança lá o critério idade e, às vezes, vai lá com você no INSS e vai perguntar, olha, eu já cheguei na idade, né, vamos lá aprender daqui a pouco, que a idade é em regra para aposentar, tanto do homem quanto da mulher, e eu quero providenciar minha aposentadoria. Aí nós vamos perguntar, você, né, vai perguntar, mas alguma vez você contribuiu para o regime geral? Você já foi servidor público? Não. Então você observa que não contribuiu para o regime próprio de previdência social. Tá. Se for servidor público efetivo, lembre disso, hein? Vamos já falar lá na frente que se for exclusivamente comissão, o exclusivamente comissão vai contribuir no regime geral de previdência social. Tá, então não foi servidor público, não contribuiu. E aí ele trabalhei muitos anos e tudo, aí você vai perguntar, né? Trabalhou com o quê? Aí você vai tentar ver se ele se enquadrava na época como segurado empregado, ou mesmo como segurado empregado doméstico, ou mesmo, dentro desse contexto, como trabalhador avulso, ou segurado especial, ou mesmo contribuinte individual. E você observa durante o que ele falou para você que em alguns momentos ele trabalhou, por exemplo, né,
com carteira assinada não, trabalhou, mas não assinaram a carteira e tudo isso. Então, concluindo, dentro desse contexto, quando você observa, às vezes ele não contribuiu de forma nenhuma, né? E aí ele não vai ter direito, no caso, à sua aposentadoria. Ah, professor, mas se ele trabalhou, né? E a empresa não assinou a carteira dele, vamos ver lá na frente. Vamos ver se não prescreveu. Muitas coisas a gente vai ver aí para que você possa dar a orientação correta para ele, tá bom? Muito bem. Então, mais uma vez, o regime geral de previdência social tem caráter contributivo. Falamos, está no artigo 201 da Constituição Federal. É de filiação obrigatória e fala aí, né, que tem que preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e vai atender, aí fala cobertura dos eventos, tudo bem, tranquilo. Então, o que nós temos que entender? Que o caráter é contributivo e a filiação ela é obrigatória e como nós falamos anteriormente, né, quando se fala do ponto de vista financeiro, nós temos aí que a repartição é repartição simples, tá? É repartição simples. Muito bem. Agora, para que nós possamos continuar a entender ainda o regime geral de previdência social, nós temos que entender basicamente quem são os beneficiários, né, deste regime geral de previdência social. Quem serão, professor, os beneficiários do regime geral de previdência social? Anote aí, nós teremos os segurados e nós teremos os dependentes, tá? Então, vou apagar aqui rapidinho para que nós possamos falar dos beneficiários do regime geral de previdência social. Tá? Beneficiários do regime geral de previdência social. Sim, professor, entendi já muito bem essa parte, mas estou curioso em saber justamente quem são os beneficiários do regime geral de previdência social. Coloquei aí, nós temos os segurados. Temos os segurados como beneficiários. E nós temos também o que, professor? Os dependentes. Dependentes. Esses são os beneficiários do regime geral de previdência social. Os beneficiários, os segurados, desculpa, os beneficiários são segurados e os dependentes, tá? Segurados, mais uma vez, vamos trabalhar daqui a pouco, né? Existem os segurados obrigatórios, macete do ED, cita-se, né? E temos os segurados facultativos, tá? E nós temos os dependentes, que também lá na frente vamos diluir o assunto, vamos explicar quem são os dependentes, tá? Muito bem. Então, resumidamente, quem é o segurado? O segurado, nada mais, nada menos, é o beneficiário, tá? Que ele justamente está filiado ao regime geral de previdência social. Em outras palavras, é o beneficiário que vai contribuir para o que, professor? Para a manutenção do sistema, tá? É o beneficiário, no caso o segurado, que vai contribuir. Não é o dependente. Quem contribui é o segurado, que vai contribuir, tá? De que forma, professor, ele vai contribuir? Aí nós falamos anteriormente, ele pode contribuir dentro desse contexto como segurado obrigatório. Vou até colocar aqui para você ter uma ideia, né? Pode contribuir como segurado obrigatório, que nós colocamos que é o macete do ED, cita-se. Mas ele pode contribuir também como segurado facultativo. Como segurado facultativo, tá? Então, esse segurado, até melhor, vou puxar a setinha daqui, fica bem melhor, tá? Então, vamos colocar aqui, organizar o raciocínio. Então, segurado, né? Ele pode ser obrigatório, tá aqui. Mas o segurado também ele pode ser o quê, professor? O segurado também pode ser facultativo. Ah, professor, estou doido para saber quem pode ser o segurado obrigatório, doido para saber quem pode ser o segurado facultativo. Acalma a sua alma, acalma o teu coração. Vamos primeiro aprender por aqui, para depois a gente aprender que é obrigatório, que é o facultativo. Tá certo? Mas uma coisa é certa, você já sabe, o macete obrigatório é ED, cita-se. O que é ED, cita-se? Segurado empregado doméstico, segurado contribuinte individual, segurado trabalhador avulso e segurado especial. Tá certo? Muito bem. Então, você já sabe quem é o segurado.
É um beneficiário do regime geral de previdência social. Tá, professor, e quem é o dependente, tá? O dependente também é um beneficiário, né, do regime geral de previdência social, tá? Só que ele não recolhe contribuição. Ele não recolhe na contribuição como dependente. Quem recolhe a contribuição é o segurado, seja ele segurado obrigatório, seja ele segurado facultativo. É ele que faz o recolhimento. Tá? É ele que alimenta o sistema que nós falamos anteriormente, ele que alimenta o sistema de repartição simples, tá? Aqui do regime geral de previdência social. Lembra? Regime geral de previdência social, repartição simples. Regime próprio, previdência social, repartição simples. E nós falamos agora que o regime é de previdência privada, este já não é um regime previdenciário de capitalização. Tá? Perfeito, tranquilos até aí. Então, mais uma vez, dependente é um beneficiário? É, porque falou beneficiário, segurados e dependente. Só que o dependente ele não contribui. Ele não contribui na condição de dependente. Tá? E detalhe, ele não contribui e vai se beneficiar. Ele vai se beneficiar pela contribuição de quem? Pela contribuição do segurado. Por quê, professor? Porque o segurado ele tem um vínculo com o regime geral de previdência social, seja um vínculo obrigatório ou seja um vínculo facultativo, tá bom? Muito bem, tranquilos aí. Professor, dentro desse contexto eu queria falar um pouco dos benefícios. Calma, que a gente vai depois falar com tranquilidade sobre cada um dos benefícios, tá? Mas coloque logo aí, só para você entender, que os benefícios que são devidos aos dependentes, dá para a gente logo pontuar isso, basicamente são dois: a pensão por morte ou auxílio reclusão, tá? Então, só para a gente pontuar, os auxílios que terão aqui por dependente vai ser a pensão por morte e o auxílio reclusão, tá? Pensão por morte e o auxílio reclusão. Macete para você na hora da prova saber, no caso, os benefícios do dependente. O que é, professor? Tiveram que fazer uma citação, aliás, mandaram uma carta para um PM, mas mandaram uma carta com AR, aviso de recebimento, né? Então, olha aí, PM, AR. Mandaram uma carta para o PM com AR. O que é PM? Pensão por morte. E o que é o AR? Auxílio reclusão. Auxílio reclusão, tá bom? Muito bem, vamos continuar? Não vamos continuar. Por quê? Porque está extenso já esse vídeo, está ficando chato, né? Ficando chato não, a aula não está chata, mas você quer continuar com as dicas, receber as dicas? Eu vou colocar aqui o WhatsApp, você me chama, é uma lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, tá? E também vou lhe convidar, aproveitar logo que estamos aqui conversando, né? Vou lhe convidar, eu tenho um projeto com 370 questões. São 300 questões da banca, né? E bancas similares e outras elaboradas por mim, em que eu trabalharei os tópicos mais importantes do programa. O programa ele é extenso, mas eu vou trabalhar os tópicos mais importantes que eu entendo que a banca Sebrasp pode pedir na sua prova, tá? E, dentro desse contexto, estarei trabalhando as questões do estilo da prova de vocês e também com correção aqui no nosso estúdio, tá? Lembrando que essas questões você pode adquirir no meu site, já está disponibilizado lá, né? Aliás, já está disponibilizado o material. As questões vão começar, salvo engano, a partir do dia 1º de outubro, dá uma olhadinha por lá. Mas você já pode adquirir, por quê? Porque está num preço promocional, hein? Preço promocional antes do início do curso, tá? Verifique lá quanto está. São 370 questões. O professor falou que são 300, e as outras 70? As outras 70, no final, vou fazer um simulado online virtual. Como assim, professor? Serão questões, algumas elaboradas por mim, maior parte, outras também de bancas e tudo. Para quê? Para saber se no dia da prova você estará pronto para fazer as 70 questões do direito previdenciário, tá? É um simulado virtual muito bom, você vai fazer diretamente no meu site e no final você já vai receber a sua nota. É automático, no final você recebe a sua nota e esse simulado final são com 70 questões. Por isso que eu falei para você que é um total de 370 questões só para você, as questões sonhadas, as QS. E dentro desse contexto também nós temos o quê? Aqui a lista de transmissão. Vou colocar aqui o WhatsApp, você me chama para fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp.
Professor, minha dificuldade é constitucional, é administrativo, é ética. Então você pode também no meu canal, aqui no meu site, adquirir o material que eu fiz, tá? Material que eu fiz está em andamento, acho que deve estar finalizado esse material, mas você pode adquirir. Esse material ele consta com questões de constitucional, administrativo, regime jurídico único e ética, tá? Código de ética, também só as QS, as questões sonhadas, para você aqui também, tá? Então, você pode adquirir praticamente o material da legislação toda aqui no meu site. E por fim, se você assim quiser, me siga no Instagram, que lá eu dou dicas também, macetes. Às vezes a gente coloca o material que a gente faz por lá, muito bom para você visualizar, tá? valneoliveira.com, aliás não, _ Valnei Oliveira é o Instagram. E não esqueça de dar um like nesse vídeo, compartilhar com seu amigo que vai fazer o concurso público, compartilhe com ele essa aula. Por quê? Porque se nós tivermos bastante visualizações, mais vídeos estaremos postando aqui no canal do YouTube. Quem crê, diga amém ao final. Você vai ser aprovado, será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga o quê? Amém. Um abraço e até o nosso próximo encontro.